Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Sejam bem-vindos à casa dos Benei Anussim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Mishpatim, seguido logo após os 10 mandamentos, trata principalmente da lei civil. A justaposição do ritual com o mundano fornece a percepção esclarecedora do judaísmo. Bem, vista pela perspectiva da Torá, não há distinção entre as atividades cerimoniais e mundanas da vida. Ambas devem estar permeadas de santidade e ambas devem ser cumpridas por completo e com diligência. Incluída entre as leis civis disputadas na porção da Torá, estão as leis relativas ao serviço ao servo judeu e sua liberdade, penalidades por causar ferimentos corporais em outra pessoa e por danificar uma propriedade. Leis relativas a vigilantes, tomadores de empréstimo, a mitzvah de mostrar sensibilidade ao pobre e de oferecer-lhe empréstimos sem juros e leis relativas à concessão honesta da justiça. Após mencionar as mitzvot de Shabat, a Shemitah, a porção continua com uma breve exposição das 3 festas de peregrinação, Pessa, Sukkot e Shavuot, e a renovada promessa de Deus de levar o povo judeu à terra de Eretz Israel. Bem, a Torá, então, retorna à revelação do Monte Sinai. O povo judeu declara seu compromisso de fazer tudo aquilo que o Criador ordenar. E a porção vai concluir com o Moshe subindo a montanha, onde ele vai permanecer por 40 dias e 40 noites para receber o restante da Torá, Yohanan Shaul. Bem, é muito interessante que o Eterno tenha que dar as suas mitzvot e de uma maneira didática, ponto por ponto. Os antediluvianos não conseguiram captar a educação, a instrução que Adão recebera. E vamos notar que a geração de Adão e Rava, eles se desviaram completamente, os seus filhos e assim por diante. E quando chega o tempo noético, o tempo de Noé, a terra estava totalmente corrompida porque não havia mais respeito ao ser humano, razão do porquê veio o dilúvio. Mas vamos encontrar um pouquinho mais para frente o que acontece na Yeshiva de Eber e Shem. Exatamente, Shão. Logo após recebermos a outorga da Torá, os 10 pronunciamentos da Parashá que passou, a Parashá de Yitro, a Parashá Mishpatim confere leis civis, né? Leis que trata do comportamento social, das relações, dos negócios, dos serviços, dos contratos, né? As leis de vizinhos. E o Yohanan Shaul fez um excelente comentário, essa reflexão sobre as pessoas que viveram anterior ao dilúvio, que não tinham essas referências, né? Não tinham esses mandamentos, e que levou toda aquela sociedade, toda aquela civilização ao caos, né? A ponto de que o dilúvio trouxesse um tikkun, né? Uma oportunidade, e estamos recebendo agora dessas referências. Agora o Shaul diz, por que a escola de Ever e a escola de Shem? Porque, de acordo com a tradição, o nosso patriarca Yaakov estudou na escola de Shem, onde aprendeu dos mandamentos positivos, dos mandamentos proibitivos, daquilo que trata da relação do homem com o seu Criador, com Deus, né? E da escola de Ever, aprendemos sobre a relação do homem com o homem, que são as leis que estão sendo conferidas na Parashá Mishpatim. Interessante, Moré, que em Gênesis 26:5 diz o seguinte:
porquanto Abraão obedeceu a minhas leis, os meus mandamentos e os meus preceitos. Quer dizer que houve um desvio entre aqueles que respeitavam, temiam e faziam a vontade do Eterno como Abraão. E outros não. Nós vemos, por exemplo, que no tempo de Abraão foi que o Eterno destruiu Sodoma e Gomorra. E qual era a razão? A razão não era tanto o desvio total de fazerem tantas coisas que transgrediam a lei do Eterno, mas sim eram as coisas que se faziam contra o próximo. E Mishpatim traz em evidência, traz à tona de que a questão de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos nos amamos, isso é a evidência que Ele quer no nosso relacionamento com Ele e com o próximo. Muito bem, Sheu. Você havia comentado aqui nos bastidores sobre essa definição da relação com o Criador, pela horizontal e a vertical. Verdade. Então, o relacionamento de Abraão era vertical. A escola de Eber e Shem era vertical. E nesse contato vertical, então, Deus implantava que o horizontal é primeiro. Nós vemos, por exemplo, o que antecede o Yom Kippur. Dias e dias em que nós temos que analisar o nosso relacionamento com o próximo, para que nos 10 penúltimos dias que antecedem o Yom Kippur seja a nossa relação vertical com o Eterno. Coisas importantes. E algumas pessoas nos dizem o seguinte: por que vocês ficam trazendo esses mandamentos e ficam com essas paraxá, trazendo essas leis? Por quê? Porque o mundo se desviou. E até existem organizações que se dizem espirituais que não levam em conta esta coisa tão importante que é o nosso respeito com o ser humano. Nós vemos que as próprias leis contra o feminicídio, como eles estão se despertando. As organizações que existem em favor de amparar aquela pessoa injustiçada. Até que dizer, os goim levam em conta isso, muito mais nós que estamos conectados ao Eterno. Exatamente, ou seja, nós encontramos hoje muito do que aprendemos a lei de Mishpatim e em todo o contexto da Torá, dos 613 mandamentos, compondo a constituição de muitos países, né, de muitos países civilizados, não é isso, Shaul? Isso. Tratando de leis trabalhistas, de empréstimos, né, o que deve observar aquele que toma emprestado, aquele que é o credor que empresta, né, as leis sociais, e que o Yohanan Shaul muito bem definiu sobre o comportamento que foi reprovado na postura de Sodoma e Gomorra. Muito embora a interpretação religiosa cristã, principalmente, define uma reprovação no comportamento de conduta de ordem moral, das proibições sexuais que existem na Torá. Não, a reprovação estava principalmente no contexto da relação social, da falta de justiça, da ausência da tzedakah, que levou também aquela sociedade ao caos, né, à destruição. Então, as leis que recebemos da Torá, que muito embora quando nós recitamos o Shema pela manhã e pela noite, existe a declaração do amor, da relação de Deus com o povo e o nosso amor para com o Criador. Então, à noite, nós recitamos Torá, Mitzvot, Rukim, Mishpatim, ou seja, o amor de Deus com Israel e dando-lhes, não é joias, são pérolas, diamantes, mas Deus confere na sua expressão de amor, dando-nos as leis, os estatutos e os preceitos. Bem, amanhã, amanhã, desse Shabat, serão exaladas e mais comentário pelo nosso Moré e também pelo Minyan,
que estarão trazendo a sua contribuição de esclarecimento sobre Mishpatim. Espero que você esteja conosco e seja um mantenedor da Casa dos Benem Anunsim. Inscreva-se nesse canal e ative as notificações. Shalom! Shalom! שבת מקבלה, לי שבת מקבלה. לקראת שבת לכו